interessante para os ansiosos que querem saber o que foi na vida passada. Ele diz o seguinte: quer saber o que você já fez em vidas passadas? Preste atenção no que vem à sua cabeça quando está desocupado. Sensacional. Vem da onde? De dentro da gente, não é? Então a gente percebe com esses estados da alma o que é que nós viemos construindo ao longo de muitas encarnações. E eu usei aqui 300 porque, segundo um amigo nosso que é juiz, as outras passadas já prescreveram. E ele está certo, não é? Porque a gente, como homem das cavernas, não tinha ainda grandes responsabilidades, porque o nosso conhecimento era pequeno. Nós éramos abrutalhados e vivíamos à cata da sobrevivência. Mas, à medida que fomos criando grupos e aprendendo a conviver em grupos, nós fomos construindo as primeiras ideias de povo. E até um povo, como dizem os espíritos, são constituídos dos espíritos que mantêm afinidades e gostos comuns. E é por isso que às vezes a gente vai para um outro país visitar, não viveria aqui nunca, não é? E é muito melhor, organizado melhor, não é? Com justiça melhor, com a sociedade mais estruturada, mas a gente precisa do carinho e da relação de sentimento que a gente tem aqui, porque é esse que faz parte da nossa história espiritual. Vocês sabiam que a cidade mais antiga descoberta pela arqueologia se chama Jericó? Não é a Jericó da Palestina, ela está no lugar dela, mas é uma cidade que data 8.500 anos atrás. Era uma cidade construída de pedras, as casas eram pedras. Claro, como é que a gente ia fazer casa? Imitando as grutas que a gente usava, as cavernas que a gente usava. Então, qual a melhor maneira de fazer uma caverna? Empilhando pedra. E era isso que a gente fazia. Uma cidade que tinha da ordem de 500 famílias vivendo junto. Só. Era uma cidade pequena. A segunda cidade mais nova tinha da ordem de 2.000 famílias. E a gente, então, através da história, levanta essas informações. Roma, na época do apogeu, tinha 1 milhão de habitantes. Era uma das grandes cidades da Europa, no apogeu do Império Romano. Agora, a gente está cheio de cidade de 1 milhão de habitantes em tudo quanto é lugar, não é? Isso mostra que a gente veio construindo toda essa história de civilização, criando essa rede de interação que constitui para nós hoje as nossas responsabilidades grupais e coletivas. Então, uma família é a reunião de espíritos que vêm ao longo do tempo aprendendo a viver juntos. É um grupo de espíritos que vem trocando ideias, informações e trocando sentimentos, ora bons, ora ruins, porque às vezes nós até nos damos bem com um irmão nosso, de repente por um interesse comum, a gente briga de tal forma que fica inimigo do outro. A novela está mostrando isso com os gêmeos, não é? Todo mundo vê novela mesmo, então vamos aproveitar o exemplo. Não é? A gente vê dentro de uma mesma família, duas pessoas que cresceram juntos. É claro que a novela é fictícia, mas isso acontece na vida diária. E por um interesse comum a gente cria, cativa, por ações do sentimento, por ações do interesse, cativa, cria uma dificuldade que pode durar 1 mês, 1 ano, ou 1 século, 2 séculos, 5 séculos. E a gente só vai resolver isso num reencontro no futuro.
Aonde? Aonde Jesus recomendou. Jesus tem uma frase que ele nos ensinou que a gente pensa pouco nela. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que significa estar a caminho com ele? Vivendo junto. Então, para reconciliar, tem que viver junto. Porque se meu inimigo ficar lá em Porto Alegre o resto da vida, eu não vou ter chance de reencontrá-lo e reconstruir o lado do sentimento. Portanto, quando a gente chegar numa casa espírita e encontrar alguém que não vai com a cara, aprende a ir com o corpo inteiro. Porque a solução é resolver o problema. É se aproximar daquela pessoa e tirar esse mal-estar de primeira vista, que é do passado. Que é um nó dessa rede intrincada que a gente construiu através dos nossos embates de interesses pessoais que a gente não cede na maioria das vezes. Então, ao invés de mudar de centro, resolva o problema, resolva o conflito através da aproximação. Descubra do outro os valores que ele tem, porque todo mundo tem. E aí apague de vez, reconcilia com o inimigo enquanto está a caminho com ele. Sabe por quê? Se a gente não reconciliar, Jesus estava dizendo a fonte do processo obsessivo. Se você não reconciliar, o que vai acontecer? Você vai ser entregue ao juiz. Continua a lição de Jesus. O juiz vai te julgar, vai te entregar para o oficial de justiça e serás preso para pagar até o último ceitil. Ceitil era a moeda menorzinha. Alguém tinha 1 centavo aí no bolso? Pois é, essa moedinha que a gente não tem mais, que a gente despreza. Vai pagar até o último centavo. O que significa que a gente tem que dissolver o problema existente e fazer com que ele não mais tenha papel qualquer na nossa vida cotidiana. Então é para isso. Se a gente não faz isso, qual é o nosso juiz? Quem que vai nos julgar? A nossa consciência. E a do outro. Porque todas as vezes que ele nos vê, ele vai enxergar em nós aquele problema. Não são assim as manifestações dos espíritos obsessores nas reuniões mediúnicas? Ah, vocês estão cuidando dele, estão achando que ele é bom? Precisa ver o que ele fez comigo. Começa a contar a história de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Ele não presta, ele fez isso, e desfia um rosário que fica com dó do espírito. Mas o divino está ali escondido no novo corpo e a gente não sabe a história espiritual que ele carrega. Não é assim? Então é essa a nossa realidade, a nossa família. Somos nós, o grupo de espíritos que estamos juntos, caminhando para a solução definitiva da fraternidade. Por isso nossos filhos são as nossas oportunidades, os nossos reencontros de reajustes e de crescimento comum. As nossas sogras, né? Porque a gente vive falando das sogras, né? Uma vez eu vi num para-choque de caminhão uma frase dessas curiosas: feliz foi Adão, porque não teve sogra e nem caminhão. Mostrando o nosso sentimento em relação à relação familiar. Porque esse problema da sogra é o problema da posse do sentimento. Sogra de quem? Não interessa se é a sogra do marido ou da mulher. Sogra é sogra, ponto. Não é? Mas há sempre uma disputa emocional, uma disputa de sentimento que está retratando problemas mal resolvidos de amantes do passado, que a gente acha que não é recorrente na nossa vida, e é. As preferências de pai com filha, né, de filho com mãe, de filho com pai, de filho com mãe, né? Essas preferências de irmão com irmão, essas preferências já foram construídas no passado. Elas estão aqui para serem aprimoradas para um sentimento de amor sem posse. Isso vale para a família.